conversa hoje. Bom, boa noite, muito obrigado mais uma vez o convite e dá vontade de ler, né? Ele faz um preâmbulo que dá vontade da gente ler esse livro. O que está acontecendo com a nossa produção literária, que nos dá um orgulho imenso, é que muitas sociedades espíritas e muitas AMES, Associações Médicas Espíritas do Brasil, estão usando nossos livros como fonte de estudo da doutrina. Nós não inovamos em nada, nós apenas facilitamos o entendimento. Isso nos dá um grande orgulho. Um dos capítulos desse livro, eu vou falar rapidamente para vocês, que é sobre os cuidados, o cuidador dos compromissos morais. No sentido mais profundo da expressão cuidar. A todos nós, em algum momento da nossa existência, nós estamos sendo chamados a este ato tão importante e tão nobre. Divaldo Franco nos fala o seguinte: o grupo familiar é santuário de renovação coletiva, onde todos os membros se encontram para crescer juntos, reconciliar-se, aprender a servir e ampliar a capacidade de amar. Estão todos reunidos novamente, devem se juntar no processo de libertação em que se encontram comprometidos. O nosso encontro no lar, como filho, como pai, como irmão, nesta existência, mais uma vez se dá para que nos libertemos, porque estamos comprometidos, e para exercer o ato nobre de amar. Chico Xavier diz o seguinte: frequentemente o espírito renasce no lar que precisa, geralmente no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Divaldo fala do encontro, da necessidade da prática do amor e da libertação coletiva que os espíritos estão envolvidos. Chico nos coloca da necessidade que frequentemente precisamos encarnar naquele lar, quase sempre com as mesmas constituições de existências anteriores, quase sempre as mesmas pessoas, muito próximas, em posições diferentes, constituindo aquele lar. Emmanuel fala que por isso somos convidados a conviver uns com os outros através de laços familiares, para que nos aperfeiçoemos e colaboremos com o aperfeiçoamento daqueles que formam nessa existência atual a família que nos acolhe, sendo ela qual for. Os três falam em família. Os três falam no encontro no lar, dos compromissos que temos no lar. E aí nós vamos entender da importância exatamente disso, do cuidar. O significado da palavra cuidar, ela vem do latim, como a imensa maioria da origem de nossas palavras, e quer dizer cura. Cuidar, curar. Se nós estamos sendo chamados, dentro do nosso lar, a cuidar de um idoso enfermo, seja ele o cônjuge, a cônjuge, o pai, a mãe, o irmão, o parente, tia, avó, afetiva, consanguíneo ou não, nós estamos sendo convocados pela grande lei de causa e efeito para curar, ajudar, amparar e curar. Quem foi o maior exemplo de amor que nós temos conhecimento? Jesus Cristo. O maior exemplo de amar e cuidar do próximo foi nos dado por Ele há mais de 2000 anos. E Ele não apenas nos ensinou a amar nós próprios, parte desse pressuposto que nos amamos a nós próprios, mas Ele nos convocou a amar a nossa família, especialmente aos irmãos de caminhada. Nesses incluiu quem? Os necessitados de ajuda e de amparo, de solidariedade, de carinho, de afeto. Enfim, ele incluiu quem? Todos. Porque todos temos necessidades e demandas. Muito maiores são as demandas da alma. Estamos necessitados de afeto, de amparo, de solidariedade de alguma forma.
Então esse Cristo fez isso. Incluiu que nós devemos pensar nos outros. Não apenas ficarmos felizes porque temos saúde, a nossa família, graças a Deus, está bem, não tem ninguém dependente químico, ninguém está doente. E não olhamos para ninguém mais, a não ser para a nossa família, de uma forma extremamente egoística. Não. Cristo fala de olharmos também para os que estão caminhando ao nosso lado. E não só dentro da nossa casa, eles estão caminhando ao nosso lado no sábado à noite, quando a gente vem à sociedade espírita, quando nós vamos trabalhar, enfim, nos ambientes em que circulamos. O cuidador é quem assume a responsabilidade de cuidar, dar suporte, assistir a quem precisa. E o cuidador pode ser um profissional da área da saúde. Geralmente é um auxiliar de enfermagem, um técnico. Mas existem também os cuidadores familiares. Na verdade, eles estão sendo convocados, chamados para dar suporte, assistir alguma necessidade daquela pessoa, para que se consiga dar a ela uma melhor qualidade de vida. Existem os bons e os maus cuidadores. Os bons cuidadores devem fundamentalmente combinar o quê? Aquilo que é difícil, que talvez seja a nossa grande dificuldade, né? De nos doarmos constantemente, não por uma tarde, por uma hora, por poucos minutos, mas talvez longos anos de uma existência, como nós vemos diante de pessoas doentes, limitadas, que dependem, que precisam que alguém cuide delas com amor, dedicação, e que seja um bom cuidador, que faça isso, exerça isso com carinho, à luz de um entendimento maior do que essa esfera física, à luz do entendimento da doutrina, que vocês logo vão ver adiante. Então é necessário que, para cuidar de alguém, imaginemos um paciente, um enfermo, uma pessoa doente da nossa família, ou da família que nós conhecemos. Se esse compromisso não é nosso, se o desafio evolutivo não é deste meu espírito nessa vida cuidar de alguém doente, que depende de mim, pode ser de alguém que eu conheça, que eu conviva. Então, de alguma forma, certamente a gente sabe que é difícil, é árduo, e há necessidade de uma rede de suporte, de uma equipe de saúde, com uma estrutura para dar o sustento e o apoio adequado a quem está doente precisando deste apoio. Então se sabe, por muitos estudos que já foram realizados, que esse suporte social alivia os efeitos do sofrimento, da dor, do estresse, do cansaço, da fadiga, que muitos cuidadores passam. E que suportes sociais, que suportes são esses? Que vão cuidar das questões emocionais para que a pessoa também não adoeça? Quem está cuidando? Quem está amparando? Pode ser uma mãe que cuide de um menino, de uma criança que tenha nascido com paralisia cerebral. Pode ser uma esposa que cuida do seu idoso enfermo, do seu marido idoso, enfermo, de um filho doente. Os laços familiares são diversificados. De todas as formas, quem cuida adoece, quem cuida precisa de ajuda e de suporte para não cair. Quando as fontes de suporte social são adequadamente aplicadas, os resultados são benéficos na saúde. Há muitos estudos mostrando que quando eu tenho uma rede familiar que me sustenta, quando eu tenho um credo, a minha doutrina espírita, os meus grupos de pastorais da Igreja Católica, qualquer credo, que me sustente, que me dá apoio, que me dá suporte, eu consigo, certamente, eu conseguirei muitas vezes transformar aquilo que é difícil, que é árduo, em um gesto de amor, de solidariedade, de apoio àquele que precisa. Então essas redes sociais, elas são extremamente importantes. E elas são amplas. Uma das fontes mais sólidas e mais efetivas de suporte social é a religião, é a crença, é o credo, é o envolvimento religioso e espiritual. Pode ser todo o suporte social que existe, gente. Os grupos de ajuda, a própria prática médica, a equipe médica, a família. Mas um dos suportes sociais mais importantes é o envolvimento religioso e espiritual. Pois as pessoas mais religiosas, mais espiritualizadas, elas oferecem suporte social aos outros. Porque esses sentimentos de amar ao próximo é um valor tão nobre que não podemos deixar de praticar
nos considerando pessoas religiosas ou espiritualizadas. Isso está em nós, faz parte, e nós simplesmente não conseguimos dissociar. Então, cuidar de quem passa por necessidades de toda ordem faz parte desse sistema que está em nós, da crença, do credo, da nossa espiritualidade. Então é por isso que o suporte social das pessoas mais espiritualizadas é muito importante. Por quê? Olha o que diz aqui. A espiritualidade, esta busca pessoal íntima minha, eu busco algo além da matéria que talvez responda para mim grandes questionamentos relacionados à minha existência. O porquê das doenças, dor, sofrimento, sobre o que me aguarda na continuidade da vida. Essas buscas, esses significados fazem parte disso, de espiritualidade. É uma dimensão humana, gente. Pode levar o ser humano ao bem-estar existencial. E talvez seja a dimensão que mais leva as pessoas a se sentirem bem existencialmente. Não vazias, não frustradas, não hostis à existência. Então a crença, certamente, por ser uma dimensão humana importante, ela é capaz de levar ao bem-estar da nossa existência. Por quê? Porque ela promove a esperança, ela promove o otimismo, a satisfação com a vida. Ela é uma força, ela é uma coragem, ela dá força da coragem e da fé. E nós vamos vivenciar, independente de qualquer credo ou crença. Hoje estamos aqui, optando por esse credo, por essa fé espírita cristã. Então ela nos preenche, ela nos dá significados, ela é capaz realmente de nos trazer propósitos de existência. Exemplo desta imagem, a crença, a espiritualidade, ou seja, essa nossa busca pessoal pelo sagrado, se ela responder às demandas da nossa alma, porque não basta apenas sermos espíritas. Há um mês atrás, mais ou menos, eu estive aqui assistindo, como é o nome dele? Esqueci. O Geraldinho. Eu achei tão interessante ele falando. O Papa Hóstia, é verdade, isso é na igreja. O Papa Passe e o Papa Palestra, que as pessoas só vêm aqui buscarem isso, vão embora, saem ali dessa escada, da esquina, já ficam puteando, desculpa a expressão leiga, chula. O primeiro que passa ali, chega em casa, não mudou nada, das suas atitudes continuam iguais. Então essa espiritualidade, que supostamente eu digo que professo e tenho, não me modifica. Agora, se a espiritualidade verdadeira, que eu introjeto, internalizo e tento modificar atitudes, ela é capaz de responder às demandas da minha alma. E poderá então trazer significados, propósitos de vida, pode me confortar, me aliviar minha ansiedade, me dar segurança emocional, meu Deus, como nós procuramos, quando nós somos vazios de segurança emocional. Eu estava em São Paulo fazendo a conexão, como nós vemos do Imedinesp, de Maceió, eu fiquei estarrecido com uma reportagem que eu li na Newsweek, uma revista famosa americana. O ano de 2010 ocorreram 840 mil suicídios no mundo. Significa que morreram mais pessoas por suicídio no mundo do que por guerras, por doenças cardiovasculares, por acidentes. Vocês acreditam? Por um vazio que as pessoas vivem. Por não encontrar significado na sua vida, a uma existência vazia, a perdas. Bom, a saída da minha vida vai ser essa, vão me matar. Nada honrosa é a saída, mas é altíssimo o índice de suicídio no mundo. Por quê? Porque as pessoas não têm segurança emocional, elas têm vazio imenso. Mas se a demanda da alma é ouvida, é acalentada pela nossa fé, certamente nós vamos conseguir enfrentar melhor o quê? As grandes dificuldades do envelhecimento, que são o surgimento das doenças físicas, que são os transtornos psíquicos, sofrimentos das mais diversas limitações que vão surgir ao envelhecer. E quando, especificamente, for o ato de cuidar daquele idoso que precisa, vamos olhar para a doutrina espírita e vamos ver que, pela pluralidade das existências e da imortalidade da alma, pela reencarnação, pela lei de causa e efeito, pelo livre-arbítrio, nós vamos entender e vamos aceitar com mais facilidade. E vamos nos fortalecer no enfrentamento daquela doença a qual eu sou aquele que cuida, aquele que ampara, aquele que suporta a dor do outro. Principalmente, gente, pela lei. O Espiritismo, então, ele vem o quê? Ampliar a compreensão do quê? A respeito dos nossos compromissos morais. Eu não tenho obrigação de amparar meu pai, ele me deu toda a educação, eu segui minha vida, tenho minha família. Eu não tenho, tudo bem, nenhuma lei vai me obrigar
amparar meu pai financeiramente, que está portador de uma demência senil, ou minha mãe, ou meu cônjuge, eu não tenho essa obrigação. Mas eu tenho um compromisso moral de servir. E como é que eu estou encarando isso? O Espiritismo vem ampliar e vem nos fazer entender mais a importância desses nossos compromissos e respeitar isso. Através, principalmente, do que Chico Xavier nos coloca nesta lei de causa e efeito. O que ele nos diz? Chico Xavier nos afirmar que ninguém cruza nosso caminho por acaso. Lembrem da família. Não nos reunimos por acaso. A cegonha não errou a chaminé e nos botou na casa errada. Meu Deus, eu caí nessa casa, eu tinha que ter nascido naquele bairro chique, rico, da família rica, ilustre e famosa. Não, eu nasci neste lar, com planejamento para este lar, com os desafios desta família. Então Chico dizia que ninguém cruza nosso caminho por acaso e que nós não entramos na vida de ninguém sem nenhuma razão. Ele estava falando desta lei, que atua nas questões morais. De causa e efeito. O que é essa lei? Vocês já sabem. Mas o que ela diz? Ela diz o seguinte: a lei de causa e efeito nos esclarece que tudo que realizamos na vida, seja por palavras, por atos ou por pensamentos, não é só porque eu deixei de fazer o mal para aquela pessoa que eu estou livre. Basta que durante um bom tempo da minha existência eu não tenha desejado o bem dela. Pensamentos, palavras, atitudes vão gerar o quê? Efeitos correspondentes. Se forem boas, se nossa ação for positiva, o efeito há de ser também. Agora, se for negativa, certamente nessa e outras existências, os resultados terão. E por isso que a lei de causa e efeito, ela está intimamente relacionada à reencarnação. Por quê? Somos o quê, gente? O resultado do que fizemos ontem. Seremos amanhã o produto do nosso esforço atual. Tudo bem que eu desconhecia, eu não tinha doutrina espírita, não tinha palestra, não tinha livros, DVDs, novelas, livros, eu não sabia. Hoje eu sei. Hoje eu estou aqui. Estou me conhecendo a lei de causa e efeito, os meus compromissos. Bom, óbvio, é claro, que a implicação da minha expansão do conhecimento, da compreensão, será de que meus compromissos deverão ser são maiores, porque eu sei, eu conheço. Então, diz aqui, seremos amanhã. A nossa vida não terminará nesta. Continuaremos, vamos ser o produto lá do que fizemos hoje. Somos os construtores do destino. Nossa responsabilidade hoje é muito maior. Parece-nos mais difícil, mas a gente vence certamente esses desafios. Os nossos compromissos morais, gente, poderão ser adiados ou remarcados. Eu não consigo, eu não tenho condições emocionais, eu não tenho condições financeiras, eu não tenho condições A, B, C, D para cuidar da mãe, da minha esposa, do meu filho doente. Eu não tenho condições. Bom, por quê? Egoísmo, só penso em mim, várias N razões. Bom, vamos adiar esse compromisso, vamos, graças a Deus, o Papai do Céu nos deu a lei do livre-arbítrio. Ele não nos obriga a nada, mas ele nos trará novamente a questão das implicações desse ato de negar a ajuda agora, de negar o amparo, o amor, o conforto. Ele vai nos chamar novamente a estar diante, talvez, da mesma situação. As implicações lá adiante, quando nós negarmos aqui esse tipo de apoio, ela poderá ser imprevisível. Tá? Então, nós estamos inseridos, tá, gente? Isso é muito importante. Achei muito interessante isso aqui. Por isso, se hoje estamos inseridos em um contexto familiar, social ou até religioso, onde, entre as mais variadas demandas e necessidades evolutivas do espírito de cada um de vocês, de mim, de nós, estiver o ato de cuidar, especialmente de um familiar, possivelmente é porque a vida está nos dando a oportunidade de um resgate, de uma reparação, de algo que em outras existências não conseguimos cumprir. E mais uma vez ela está reunindo nessa mesma família alguém que precisa ser cuidado e amparado. Então esse ato nobre de amparar e cuidar alguém, ele é difícil, ele é árduo, mas se existir amor, carinho, desprendimento e uma ajuda, por exemplo, de uma rede social, da espiritualidade, da doutrina espírita, certamente vai ser mais fácil. Tu põe uma musiquinha, eu quero encerrar para vocês, é rápido, porque a gente não tem muito tempo,
com 2 mensagens finais para a gente ver e refletir a importância disso. Tem que passar. Ah, não, eu passo, pode deixar. Bom, vamos lá. Veja que linda mensagem. É esse o convite que o ser humano recebe da espiritualidade maior, para se refazer perante as leis divinas, para que possa reconstruir a sua vida por meio de novas decisões, novas posturas, ou como provas determinadas pela bondade divina, ou mesmo escolhidas pelo próprio Espírito. Estão sendo dados a cada um de nós oportunidades de novas decisões, novas posturas, que no passado certamente foram equivocadas e que agora temos a grande chance de cometer novamente. Leon Denis nos invoca a sermos irmãos, dizer: sede irmãos, ajudai-vos, sustentai-vos na vossa marcha coletiva. Vosso alvo é mais elevado que o desta vida material e transitória, pois consiste nesse futuro espiritual que deve reunir-vos todos como membros de uma só família, ao abrigo de inquietações e necessidades e males inumeráveis. Procurai, portanto, merecê-los por vossos esforços e trabalhos. Somos nós os construtores da nossa vida atual e futuro. Como Paulo falou muito bem, o livro é uma grande fonte de conhecimento, de expansão da consciência, de chamamento, de despertar. Então lançamos ano passado o nosso Conectando Ciência e Espiritualidade, volume 1. Estamos lançando aqui o 2. E esses são livros de minha autoria e de alguma forma todos abordam a questão do envelhecimento, relacionando com a fé, planejando um futuro, cuidando da velhice hoje, para que ela não chegue e nos surpreenda e não nos incapacite. Então esperamos que todos vocês aproveitem, tenham aproveitado um pouquinho do que o Paulo falou muito bem, do que o livro pode nos proporcionar, e que a gente esteja bem desperto, bem acordado, bem alerta para o encontro com Ele. Ele nos pede apenas que exercitemos o amor. E uma das formas, uma das grandes oportunidades é no lar, nos desafios da convivência em casa. Meu Deus, se conseguirmos dar esse ato tão importante de amar, amparar, como estaremos evoluindo rapidamente nessa existência, né? Para que outras não precisem acontecer e que os convites não venham perfumados, cheirosos com música, mas que venham arduamente nos obrigando a conviver com aquela situação. Então vamos aproveitar essa grande oportunidade dessa existência. É isso. Muito obrigado novamente. Bom, nós, eu, Paulo, Rogério, que organizamos esse último livro, tem outros livros de minha autoria ali. Nós vamos passar agora ali para trás, ou se as pessoas quiserem adquirir, os livros estão lá no fundo, nós estaremos aqui para autografá-los. É isso, muito obrigado. Nós tínhamos feito uma proposta de que a editora desse um livro para cada um de vocês que estão aqui. Mas não foi aceita a nossa proposta, vocês podem reclamar ali para o coordenador. Eu achei que tinha sido uma boa ideia, mas não foi aceito, infelizmente. Aqui, irmãos, nós queremos agradecer essas palavras esclarecedoras, essas informações, essa oportunidade de reflexão que nos foram trazidas nesta noite. Queremos agradecer aos